Voltando à PEC 241. Obviamente, em termos bem simples e diretos, essa PEC promete explicitamente e na melhor das hipóteses que a saúde não melhore nada por 20 anos, a educação não melhore nada por 20 anos, o salário mínimo não melhore nada por 20 anos, a segurança pública não melhore nada por 20 anos, o trânsito das cidades, que depende da construção de metrô e obras viárias, não melhore por 20 anos. As condições de moradia não melhorem nada por 20 anos, mas que a população nas favelas ou em submoradias aumente significativamente em 20 anos. Saneamento básico não melhore nada em 20 anos. A qualidade de vida da maioria da população não melhore nada por 20 anos. A proteção ao meio ambiente não melhore nada por 20 anos. Nossa justiça lenta e parcial não melhore nada por 20 anos. O combate à seca no Nordeste e as mudanças climáticas, que podem ter efeitos catastróficos, não melhorem nada em 20 anos. O desenvolvimento científico e tecnológico do país não melhore nada em 20 anos. A gestão pública não melhore por 20 anos. A distribuição de renda não melhore nada em 20 anos. A desigualdade regional não melhore nada por 20 anos. A capacidade do país se defender não melhore nada por 20 anos. A infraestrutura não melhore nada por 20 anos. É exatamente isso o que esta PEC está propondo. E olhem, senhoras e senhores senadores, que esta PEC é considerada a medida mais importante do governo interino. Falando português claro e sem eufemismo, na verdade, é a proposta legislativa mais idiota e mais desumana que eu já vi tramitar no Congresso por iniciativa do Executivo em toda a história do Brasil. Obviamente, o povo brasileiro jamais vai concordar com esta barbaridade. Não foi para isto que muitos pediram o afastamento de Dilma, mas o povo não sabe que isso está em discussão. A grande mídia, é claro, não vai dar espaço para que o povo seja informado. Esse contexto explica por que a PEC 241 pode ser aprovada, mesmo propondo explicitamente que o Brasil não melhore em nada nos próximos 20 anos. Se o nosso país já fosse o mais desenvolvido do mundo, a proposta já seria um absurdo, porque o ser humano quer sempre melhorar e progredir. Mas, com as carências que temos, como esperar por 20 anos? 2 gerações para retomar os investimentos em saúde, educação, habitação, saneamento, infraestrutura urbana e mais. Pensando bem, a PEC 241 é ainda muito pior do que isto. Sabemos que a população brasileira vai aumentar e que, portanto, nada vai melhorar por 20 anos. Pelo contrário, tudo vai piorar com a vigência da PEC 241. Mais doentes para os mesmos hospitais, mais idosos para a mesma previdência pública, mais estudantes para as mesmas escolas e universidades, mais carros para as mesmas ruas, mais pessoas para as mesmas favelas, mais dejetos para o mesmo sistema de esgoto e tratamento de água, mais caminhões para as mesmas estradas, mais caos urbano para a mesma segurança pública, mais conflitos para a mesma justiça. Limitam-se aí os malefícios da PEC, senador Jorge Viana? Não. Esses são apenas os mais evidentes. A população brasileira está envelhecendo rapidamente. Esse fato é certamente a inspiração que alicerça economicamente a PEC 241. No dia 16 de agosto, o professor Pedro Rossi, da Unicamp,
lembrou, em audiência pública no Senado, que mesmo a reforma previdenciária mais radical que Temer conseguir aprovar, não impedirá que a população brasileira continue a envelhecer. E nem a reforma previdenciária mais radical vai impedir que as despesas previdenciárias ultrapassem 8,6% do PIB em 2036. É o que disse o professor. E comprovou com dados irrefutáveis. Ora, gente, o Temer mandou uma proposta de emenda constitucional ao Congresso. É a PEC 241. Vai mexer na lei mais importante do país, que é a Constituição. Vai fazer a maldade. É a PEC da maldade. Porque vai congelar, sim, vai congelar durante 20 anos, nos próximos 20 anos, os investimentos em educação, saúde, agricultura, infraestrutura, previdência, em todas as áreas. Isto, para mim, é criminoso. E eu vou dar um exemplo. Se pegarmos a saúde, no orçamento há 10 anos atrás, em 2005, o orçamento era de 33 bilhões. O fato do Lula e da Dilma reajustarem acima da inflação, nós chegamos a um orçamento 10 anos depois em 100 bilhões em 2015. Se nesses 10 anos tivesse sido obedecida a regra do congelamento do Temer, não estaria em 100 bi, estaria em 69 bilhões. Ou seja, 228 bilhões a menos em 10 anos investidos em saúde nesse país. Vou dar mais um exemplo. Na educação, lá em 2005, estávamos com 14 bi de orçamento, reajustados acima da inflação, chegamos em 2015 a 98 bilhões. Se fosse pela lógica desta PEC da maldade, do Temer, nós estaríamos apenas com 23 bilhões em educação no país. Ou seja, 350 bi a menos nesses 10 anos. Se formos pegar a agricultura familiar, o crédito, que à época, 10 anos atrás, era de 5,6 bi, já em 2015, por ser reajustado acima da inflação, nós estávamos com 18,9 bilhões. Se fosse pela lógica do Temer, congelado, estaríamos com 8,3, porque só corrige pelo IPCA, pela inflação, que é a perda. Seriam 125 bi a menos. Só nessas 3 áreas nós temos 700 bilhões a menos nesses 10 anos em investimentos. Isso seria menos remédio, menos creche, menos ponte, menos metrô, menos financiamento, menos crédito para o povo brasileiro. Eu poderia dar mais um exemplo, porque se nós pegamos o salário mínimo, que quando o Lula assumiu, era bem baixo. Vocês lembram? No tempo dos tucanos, do FHC. Se nós reajustássemos pela lógica do Temer, o salário mínimo, que hoje está em R$880, estaria em 550. Ou seja, R$330 a menos cada salariado receberia. Seria menos comida, menos roupa. Gente, quando nós falamos em golpe, não é uma disputa meramente política com os tucanos ou com o Temer, que agora assumiu sem voto popular. É um golpe ao povo brasileiro, porque ele mexe em infraestrutura e investimentos da população. Por isso, ele está querendo, nesta PEC 241, economizar nos programas sociais, mas não limita nada para o juro do banqueiro e do rentista que não trabalha. Por isso, essa PEC do Temer é criminosa, é a PEC da maldade. E nós estaremos lá em Brasília para votar contra este crime que é feito através dessa PEC da maldade.